Porque, de acordo com a Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, o risco de contaminação pelo coronavírus não está nos alimentos, mas na forma como eles foram manipulados. Além do cuidado com as compras de supermercado, é preciso tomar algumas precauções até com as entregas por delivery. Você já imaginou que o seu alimento pode ser entregue por alguém que está infectado? Bem, para explicar para a gente tudo isso de uma forma simples e tranquila, nós estamos aqui com a nutricionista Marilu Ferrari. Prazer, boa tarde. Prazer. Seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Boa tarde a todos. Obrigada. A gente sabe que as pessoas agora estão assim, fugindo, né? Algumas de supermercado e outras precisando ir para outras pessoas. Mas quando a gente vai, eu pelo menos tive essa sensação, eu vou para os meus pais e a impressão que você tem é que todo mundo já vai olhando meio desconfiado para você, vai prestando atenção se você, né, tá tudo bem, se não espirra, e onde pega as coisas. Sim. Aquela coisa de lavar sempre as mãos, principalmente perto do hortifruti. Mas quando chega em casa, o que a gente deve fazer? Então, isso interfere, de repente, no que a gente vai ingerir depois? Sim, com certeza. Na verdade, né, nessa época agora de coronavírus, na verdade, o que eu vou orientar serve para qualquer momento. Mas agora, falando em coronavírus, o vírus ele fica presente nas embalagens por muito tempo. Então, a gente tem que redobrar esse cuidado com a higienização mesmo. Quanto tempo, mais ou menos? Então, pelo que eu andei pesquisando do vírus específico, as embalagens de vidro são as piores. Até 4 dias. Então, de repente, se alguém tossir, espirrar e contaminar isso aqui com o vírus, até 4 dias eu posso, ao pegar e passar a mão no rosto, contrair. É muito tempo, hein? É muito tempo. As embalagens já, assim, de plástico ou as latas, elas até 3 dias podem trazer a contaminação. O papelão, essas embalagens de papel, 1 dia. Mas mesmo assim, se a gente for pensar... não dá para chegar em casa e já guardar tudo na geladeira. Não dá, não né? Dá. E o que a gente tem que fazer, então, a princípio? Bom, melhor coisa para higienizar, água e sabão. Para tudo, pra né? Tudo. As nossas mãos. Não tem muito segredo. Então, chegou em casa com a embalagem, seja aqui, essa... Na verdade, essa que a gente ainda vai colocar a boca, até passaria um pouquinho de álcool 70 depois, tá? Mas, numa forma geral, chegou com as embalagens, baixo da torneira, um detergente, água, higieniza, passa um paninho seco, guarda. E guarda. Aí pronto, isso aqui já está resolvido. Isso são para as embalagens? Isso para as embalagens no geral, né? Se quiser realmente essas que a gente acaba colocando boca, né, levando direto a boca, ou que vai passar o líquido pela embalagem, passar ainda um alquinho e aí guarda no armário. Aí tá tudo certo. Aí não precisa, na hora que eu for pegar e utilizar isso para fazer uma comida, tá sossegado. Tranquilo. E o que mais que a gente tem que tomar cuidado? Verdura, legume? Então, agora o que a gente vai comer, né? O que a gente vai ingerir. Então, numa forma geral, aqui pegando um exemplo de um alface e de alimentos que eu vou consumir com casca, né? A manga não entraria. Mas um tomate vai pegar, né, umas frutas assim que eu colocaria com a casca. Então, primeira coisa, água. Higienizar em água corrente, tira já da embalagem, joga fora, higieniza todas as folhas, higieniza isso aqui em água corrente. Higienizou? Pega uma vasilha com água e aí a gente vai imergir o que a gente vai consumir nessa água. O que precisa ter nela? 1 litro de água e aí eu posso colocar 20 gotas de hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, onde eu encontro? Isso você encontra na feira, no supermercado, naquele local que vende mesmo as verduras, legumes, já tem hipoclorito. 20 gotinhas de hipoclorito e deixa o alimento aqui por 15 minutos. Se eu não tenho ele em casa, eu posso substituir? Pela água sanitária. Aí eu vou pegar a água sanitária e 1 colher de sopa dela para 1 litro de água. Se eu precisar de 2 litros, 2 colheres. Então eu vou fazendo essa proporção. Para cada litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária normal de casa. Que na verdade é hipoclorito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Interessante. E aí a gente deixa essa solução, aí vai imergir, por exemplo, peguei o que eu vou consumir, coloco dentro dessa imersão por 15 minutos. E aí eu posso já descartar, secar ou com paninho, ou deixar secar naturalmente, ou consumir, ou armazenar já em geladeira. E se eu for armazenar na geladeira, o que eu tenho que ter? Eu tenho que colocar num saquinho específico? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? O que normalmente a gente tem em casa, um potinho limpo com tampa, pronto, tampou, coloca lá. As verduras, legumes, fácil, aí 5 dias você tem elas prontas para consumo, higienizadas. Se estiver bem sequinho, dura bastante. Dura bastante. O negócio é secar bem, tá?
E uma outra opção que a gente teria é colocar nesses saquinhos plásticos para alimento mesmo. Então, às vezes eu lavei, sobrou um pouquinho de alface que eu não vou consumir, coloco no saquinho, fecho, põe na gaveta da geladeira. Muito Fruta, bom. verdura também. E eu tenho mais uma pergunta antes da gente falar um pouquinho do álcool gel e do álcool 70. Pediram aqui para eu perguntar, o pessoal que já está aqui assistindo o programa, como é que faz com a banana? Se a gente também tem que lavar ou eu posso colocar direto numa fruteira? Então, isso na verdade seria como se fosse a manga, frutas que a gente não vai consumir a casca. Lavar com água, sabão, acabou. 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 Só isso. Para colocar na solução de hipoclorito ou da água sanitária, é o que eu vou consumir direto ou consumir com casca. Qualquer fruta ou qualquer outro alimento que eu vou descascar depois, só lavar embaixo da água mesmo com água, sabão, tá tranquilo. Tá ótimo. E o álcool? Quando usar? Então, 70 tem que ser? Tem que ser 70, isso é muito importante. O álcool é uma outra opção, mas as pessoas estão desesperadas atrás do álcool, sendo que água e sabão resolve praticamente tudo. Então, tudo, né? Então, assim, não preciso necessariamente ter o álcool 70. Mas uma confusão que eu vejo que é muito comum, as pessoas estão comprando álcool em gel. Mas qual concentração, entendeu? Precisa ser essa concentração de 70%. O que acontece? Quando o álcool está nessa concentração de 70%, ele consegue quebrar a membrana de bactérias e, no caso, do vírus. E aí ele elimina o micro-organismo daquela superfície, daquele alimento. Né? Então, vamos supor aqui das embalagens, enfim, de superfície qualquer que você passe, da mão. Então, você consegue realmente eliminar o micro-organismo. E se ele for mais de 70? Ele vai evaporar muito rápido. Ele não consegue desnaturar as proteínas da membrana. E existe alguma forma da gente conseguir utilizar ele mesmo assim? Tem. Assim, se a gente só encontrar, por exemplo, o álcool 92,8, né, que normalmente é o álcool com uma concentração maior, o que a gente pode fazer? Fazer uma proporção de 3:1. Então, eu pego 3 copinhos de álcool com a concentração mais alta e coloco 1 de água. Essa concentração deixou ele em 70. Agora, aquele álcool que é mais baixo, que às vezes é até o mais comum de encontrar, de 40%, 45%, aí realmente ele não vai funcionar muito. Então, vamos usar água e sabão. Água e sabão. Por favor, todo mundo tem em casa. Agora, a gente tem a Clau também, que quer fazer umas perguntinhas para você. Vamos lá, direto de São Paulo, da casa da Clau. Clau, você tem perguntinha aqui para nutricionista? Eu tenho várias dúvidas. Quando ela fala em água e sabão, pode ser o detergente, é considerado um sabão? Já vou fazer logo as perguntas todas, aí eu deixo vocês aí tranquilos. E eu queria saber como higienizar os ovos. Eu tiro da embalagem, lógico, mas como é que eu lavo? Tem que lavar um ovo por ovo? E o queijo, o que eu faço com o queijo? Com o queijo branco, que às vezes você compra em pedaço. É isso. Bom, água, sabão pode ser sim o detergente, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Os ovos, né? A gente não tem a orientação de você ter que lavar ovo a ovo antes de armazenar. De repente, se eu tenho aqueles recipientes que colocam na geladeira ovos, mesmo, próprio, pode né? ser o uso no momento que você for realmente quebrar o ovo. Mas se quiser passar numa água, não tem problema nenhum. De novo, tá. é como esses alimentos que eu não vou utilizar a casca. Então não tem problema. Não tem problema, tá? E a pergunta outra foi do queijo. Isso. Bom, o queijo não tem como higienizar. Né? Comprei em pedaço, não tem como passar água e sabão nem colocar no hipoclorito. Mas só a aguinha adianta alguma coisa? Eu particularmente lavo todos. Né? Até tá. para tirar aquele soro e tirar né, qualquer resíduo de manipulação, eu acabo passando na água. Mas seria para consumo imediato. Também eu não posso passar na água e guardar na geladeira depois. Não posso. E não. se de repente eu fizer isso? Porque às vezes a gente tem a queijeira, né? Coloca o queijo, você lava várias vezes. Já fiz, hein? E deixa ali, né? Já fiz. Ele vai estragar muito mais rápido. Vai estragar. E se eu fizer isso, eu tenho que secar? Não faço. Não precisa secar. Só escorre um pouquinho e coloca para consumo. Tá. Então, assim, normalmente, ainda mais numa situação dessa, eu já compro a peça inteira pronta. Eu não vou pedir para cortar, manipular. Eu estava lendo algumas coisas também, que eles falam de branquear, né? Que é você imergir na água. E como que isso funciona e para que serve? Tá. Branquear legumes é uma forma, primeiro de você conseguir conservar melhor aquele alimento e ele fica com um aspecto mais bonito e com sabor melhor. Então, como é que é isso? O brócolis, por exemplo, branquear o brócolis. Eu higienizo ele, lavo direitinho, posso pôr uma solução de hipoclorito, tá? Retiro e dou uma aferventada rápida. Não para ele ficar molengo, né? Aquele durinho, aquele al dente. Ferveu rapidinho, jogo no gelo.
água com gelo. Então, branquear é eu dar esse choque térmico, do quente pro frio. Aí ele fica crocante, com aquela corzinha bonita, e ele preserva por mais tempo. Então eu posso, de repente, congelar. Isso, ou manter mais tempo em geladeira, que fica ótimo para o consumo. Nessa época que a gente está meio que contendo o supermercado, de repente faz uma comprinha, é legal já dividir as porções. Por favor, faz já uma refeição. E o que é importante, divide na porção que vai precisar descongelar. Para não descongelar e ter... E gelar de novo. Gelar de novo. Recongelamento do alimento, aí isso não dá para fazer. Então eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão em casa, uns conselhos finais para que a gente fique atento ao que a gente tá comendo, porque isso faz toda a diferença, além da água e sabão, que a gente já sabe, está resolvendo muita coisa, mas a alimentação, o que nos nutre. Sim. Então, assim, o que a gente deve ficar atento, principalmente agora? Então, como o período está muito tenso, eu estou recebendo muita mensagem de paciente falando, nossa, mas eu estou comendo 3 vezes mais, e acaba pedindo muita coisa de fora, e a qualidade da alimentação vai ficando muito ruim. Então, é o que eu mais peço para todos, Fique com uma alimentação mais natural possível. Então, fruta, verdura, legume e boas fontes de proteína. Carne, peixe, frango, ovos, sabe? Então, a comida básica, não inventa muita coisa, evita pedir muita coisa. Então já faz uma compra que dê para a semana, faz isso de branquear, que eu consigo preservar mais tempo o alimento e tentar controlar, na verdade, a ansiedade que está dando. Sim, com certeza, com certeza. Vamos fazer exercício, vamos ouvir música, cantar, daqui a pouco vai passar. Sim, e a gente, de repente, é uma boa época para a gente aprender a comer direito, viu? Ai, tomara, vamos lá. Que seja. Eu vou passar os seus contatos, então aqui, a Marilu Ferrari, os telefones dela, 12 3125 7149, certo? Isso. Ou DDD 12 3013 8555. Isso. Marilu, obrigada por hoje, obrigada por você ter vindo aqui. Você. Pra gente é um prazer, viu? Essa semana a gente tá aqui sozinho, a gente tá tudo na internet, sabe? Tudo é Skype, então é muito bom a gente ter um contato. Obrigada, próximos, mas nem tanto. Mas muito obrigada por hoje, viu?